Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E hoje, para falar sobre como anda a saúde pública em Itajaí, nós recebemos o secretário de Saúde do município, o Emerson Roberto Duarte. Secretário, seja muito bem-vindo aqui agora, presencialmente ao nosso Câmara Aberta. Exato, muito obrigado pela acolhida e aproveito a oportunidade para elogiar. Que estúdio bonito. Obrigada. Nós estamos sempre à disposição. Secretário, nossa, assunto na saúde nunca falta, né? Exato. Mas eu quero começar assim com coisas boas, positivas, né? Claro. Como a recente inauguração da nova sala de apoio à amamentação, que fica ali no centro de referência, Isso, no Crecem, né? Exato. É a referência da saúde... Da criança e da mulher. Da criança e da mulher. Aham. Isso é mais um incentivo à amamentação que é tão necessário nessa... Exato. A nossa equipe ela tem esse diferencial, porque ela entende o nosso paciente biopsicossocial. Né? Parece às vezes um detalhe, a amamentação, um parto humanizado, mas a gente sabe o reflexo positivo que isso tem na vida da criança, depois da pré-adolescência e do ser humano como um todo. A nossa equipe já vinha sonhando um local para ter essa amamentação há bastante tempo, né? Dizer que nós fomos a primeira cidade do estado de Santa Catarina em ter um local próprio para fazer esse acolhimento das mães, das nossas profissionais, né, para fazer o aleitamento materno e também fazer a coleta para que possa levar para casa. Iniciamos lá no CIS, só para ter uma noção, ali no Complexo CIS, onde nós abrimos, próximo do ponto ali da Caixa Econômica, da Caixa Econômica do Bradesco, só no ano passado nós atendemos mais de 400 mulheres. E como é que funciona, assim, por exemplo, assim, a mulher que teve recentemente um bebê, se ela quiser mais detalhes sobre toda a questão da amamentação, os benefícios, os cuidados que tem que ter, ela tem também lá nesse centro? Exato, porque a nossa equipe ali ela é treinada não só para ter um local para amamentação ou simplesmente para colher o leite, é um manejo, porque a gente sabe que a mãe, quando ela tem o filho, principalmente as mães que de repente não tiveram um filho de parto normal, o aleitamento não acontece no primeiro dia. Né? Então, todas aquelas dúvidas, se o bico do peito está preparado para a criança, cuidados que tem que ter, né? Exato. Então, além desse cuidado, o manejo com a própria criança, tem as orientações, tem uma equipe que fica ali para dar essa orientação, uma enfermeira que tem especialização nesse trabalho. E aí, lógico, como que vai ser feito o armazenamento, né, os cuidados, a higiene necessária, pensando no quê? Pensando no crescimento da criança. A gente começou a perceber que aquele espaço estava sendo insuficiente. Então, a nossa equipe, com muito carinho, idealizou esse braço, né, desse local lá no Crecem. Né? Então, nós já tínhamos lá no dia do atendimento, tínhamos 3 ou 4 mães que já estavam fazendo a amamentação, já estava inaugurado o local, né? Então aí foi feita a foto. Já estava sendo usado antes da inauguração. Exatamente, a gente sempre diz, a saúde é assim, né? Até os nossos projetos, para você conseguir credenciar lá no Ministério da Saúde, ele tem que estar em funcionamento. A gente não inaugura e vai ver o que vai acontecer. No primeiro acontece e depois a gente faz a inauguração. Mas é um trabalho muito lindo. Então, assim, existe uma preocupação das nossas nutricionistas, da nossa equipe de enfermagem, os médicos, técnicos, a equipe como um todo, a higiene bucal da criança que está sendo amamentada. Então, tem a coparticipação dos nossos odontólogos, da equipe dos auxiliares de saúde bucal. Então, a gente dá essa orientação completa. Isso é muito bom, porque isso é um cuidado com a saúde integral, seja do bebê e seja da mãe, né? Da mãe, exatamente. Por isso está acontecendo lá no Crecem, que é o Centro de Referência da Saúde da Criança e da Mulher. Exato. E além desse cuidado com a amamentação, então, que outros programas em prevenção em saúde relacionados à mulher estão sendo bastante implementados aqui? Hoje, cada um desses assuntos que a gente vai discutir aqui, a gente poderia praticamente fazer um programa, porque se nós pegarmos né, a Camila, que é responsável pela saúde da criança, ela poderia vir aqui discorrer vários projetos com relação às crianças. Da mesma forma, a Ana Tereza, que cuida da saúde da mulher.
Porque qual que é a nossa preocupação hoje? Nós não podemos ter uma secretaria da doença. Nós temos que ter uma secretaria da saúde. Só que o que acontece? Sem prevenção não há saúde, Exato, né? Exato. Como a estratégia da família, ela nasceu com esse intuito, para fazer educação e saúde lá nas nossas unidades. Por conta da alta demanda, acaba que muitos trabalhos não conseguem acontecer, como o matriciamento, né? Ir lá, tanto de saúde mental, a saúde da mulher, a saúde do homem. Mas hoje o que a gente pensa? A gente tem que pensar no rastreamento, por exemplo, as mulheres. O Ministério da Saúde, ela preconiza que a mamografia deveria ser a partir dos 50 anos. Nosso município de Itajaí hoje consegue fazer o rastreamento antes mesmo dos 40 anos. Coisa boa. Então, quando a gente faz, por exemplo, os nossos preventivos, e como que a gente faz? Se o paciente não vem até nós temos um mapa demográfico que a gente chama de BI, que a gente tem a localização de cada paciente dentro do nosso georreferenciamento. Se as nossas mulheres, e eu digo mulheres porque nós estamos falando desse assunto, mas o paciente como um todo, não buscar a saúde, nós vamos buscá-los. Porque é muito mais importante nós termos uma paciente fazendo o preventivo e ter um diagnóstico bom do que depois nós temos que correr atrás do UNACOM para fazer uma cirurgia ou da alta complexidade para fazer outras cirurgias nas nossas mulheres. Então a gente tem que trabalhar educação e saúde. Então, nós prevenindo, não é só pensar em economia de gastos, é pensar em qualidade de vida das pessoas. Então, são infinitos programas, e aí eu falo como a questão dos rastreamentos, a gente fala como a situação do Implanon. Né? O que é o Implanon? Nós tínhamos os nossos métodos contraceptíveis, né, para as nossas mulheres. A gente sabe, as injeções, comprimidos, mas que tem um efeito colateral gigantesco. Sim. Então, a nossa equipe estudou o Implanon, é um microchip, né, que tem a durabilidade de 4 ou 5 anos e tem toda essa prevenção da mulher, da questão do controle de natalidade, lógico que é importante, mas a qualidade de vida da mulher. Contra os efeitos colaterais, a gente sabe que a gente tem o DIU, tem o Dilmirena, mas todo ele tem algum efeito colateral. O Implanon não tem efeito colateral nenhum. E desde quando está sendo ofertado na rede pública de Itajaí? Nós estamos ofertando há praticamente 1 ano, está sendo um sucesso nas nossas unidades de saúde, essa busca ativa das mulheres para fazer. Então, antes se tinha muita busca pela vasectomia, não que não tenha, ou pela laqueadura, que a gente diz, né? A maior busca das laqueaduras seriam intrapartos, e a gente sabe que a gente tem uma dificuldade na questão do próprio credenciamento, então tem que fazer o parto e depois fazer a laqueadura. E também ali é uma decisão definitiva. Pode ser que a pessoa esteja se organizando para não ter um filho naquele momento. Nesse caso, com o Implanon, que é um medicamento implantado... É um microchip que fica liberando hormônios, né, que praticamente barra a fertilização, então naquele momento a mulher acaba não engravidando. Aliado a isso, há toda uma estratégia, por exemplo, assim, dentro das próprias unidades de saúde para fazer um planejamento familiar? Exatamente, porque o que a gente pensa? Sempre a gente fala de acidente, né? Acidente acontece no trânsito, mas acontece. Então, a pessoa não está planejada economicamente, ou ainda não é o momento, mas é uma vida, e uma vida que chega até nós, que vai precisar da educação, vai precisar de saúde, da assistência social, da vida como um todo. Então, assim, qual que é o objetivo desses métodos contraceptivos que não oferecem efeito colateral? É garantir a saúde da mãe, é garantir a saúde familiar, né? E aí, lógico, dentro de um protocolo, quando a mãe estiver preparada, ela quiser ter o filho, então, de uma forma programada, ela vai conseguir tirar o Implanon e daí tem um tempo do protocolo e ela vai conseguir ser mãe. Olha que coisa... Esse programa, por exemplo, para mim é uma novidade. Eu não tinha ouvido falar ainda. É muito famoso em São Paulo, mas aqui na nossa região a gente não vê o valor. Ele é um valor que chama bastante atenção, praticamente 200 e poucos reais. A gente sabe que um Dilmirena custa 900. Ele tem um custo-benefício muito menor. O custo é muito menor, mas o benefício é o mesmo. Gigantesco, e não tem manutenção. Né? Então, o benefício para a população é gigantesco. Então, a nossa equipe está sempre estudando benefícios para que a gente possa atender a comunidade. Dificuldades a gente tem, Elis.
Mas aqui eu sempre digo assim, nós não estamos aqui para chorar as pitangas. Nós estamos aqui para oferecer para a nossa comunidade um atendimento de qualidade. Né? Então a gente estuda, vê se é seguro, né? Se vai ser bem aceito, porque a gente faz esse levantamento, a gente vê que é bom, o custo-benefício é importante, então vamos oferecer para a nossa comunidade. Aliando esse assunto a um outro que eu já quero entrar, que é a questão, por exemplo, das equipes de estratégia de saúde da família. O senhor agora há pouco citou que Itajaí tem um bom sistema de monitoramento das famílias, até pode ser implantado esse sistema, no caso, para planejamento familiar. Exato. Como é que estão as nossas equipes? Então, olha só, nós temos um déficit que não é um déficit nem dessa gestão e nem da outra. Nós entramos em 2017 na Secretaria de Saúde já com um déficit de servidores. Nós tínhamos um problema administrativo, de repente não judicial, porque não teve ação naquele momento, por conta da diferença dos vínculos. Vínculo do estatutário e vínculo do CLT. E na época tinha um promotor que ele entendia que, como é atividade fim, deveria ser estatutário e não como se fosse um contrato provisório. Então, e é uma coisa que sempre nos preocupou. É lógico que nós temos um teto. Nós temos um teto de servidor para chamar. Hoje nós temos um déficit muito grande de servidor. Eu digo assim que se hoje nós fizéssemos o concurso, nós teríamos que fazer primeiro uma avaliação para avaliar quanto que nós vamos conseguir evoluir de teto para respeitar até a questão dos limites constitucionais, né? Então a gente vai ter que repensar isso. Essa é uma situação. E a outra é a criação de cargo. E aí, sobre a questão do concurso público, o que nos limita hoje? Nós tivemos uma reunião bastante importante com o sindicato e o sindicato nos colocou: por que ao invés de fazer o concurso para a estratégia da família com vínculo de CLT, por que a gente não faz estatutário? Só que hoje o município não tem cargo de médico 40 horas, não tem cargo de enfermeiro 40 horas, nós não temos cargo de técnico de enfermagem 40 horas, dentista 40 horas e tampouco auxiliar de saúde bucal 40 horas. Porque quando você tem um cargo que ele não é, por exemplo, CLT, ele não precisa estar no rol dos cargos dos estatutários. Então hoje, primeiro passo é criar o cargo desses profissionais, 40 horas, e eu te digo por quê. Porque assim, hoje nós temos cargos de médico, e médico 15 horas numa unidade de saúde que fica aberta das 7 às 19. Uma vez por semana e olhe lá. Entende? Então assim, a gente acaba prejudicando o nosso paciente. E por que a gente pensa ter o cargo estatutário de 40 horas? Porque o médico da família, ele nasceu, a característica, tanto pela PENAB quanto pelas portarias ministeriais, ele nasceu para ter vínculo. Sim, porque é uma atividade, exatamente por ser a atividade fim da secretaria. Mas assim, hoje, digamos num ambiente perfeito, se pudessem se fazer essas contratações ou chamado por concurso, quantas equipes, numa cidade que está com quase 300 mil habitantes, quantas equipes de estratégia de saúde da família seriam necessárias para cobrir o território de Itajaí? Hoje nós temos 62 equipes de estratégia de família. Hoje vocês têm 62 implementadas. Implementadas, e elas estão reconfiguradas com profissionais da empresa terceirizada. As equipes não estão desestruturadas. As equipes, elas não estão estruturadas no modelo do estatutário e nem do CLT para dizer assim: tem médico da estratégia, enfermeiro da estratégia, mas tem profissional lá. Aonde está faltando o médico da estratégia, tem o médico da terceirizada fazendo prestação de serviço. Inclusive, é mais de ano. Já tem esse vínculo. Hoje, se você transferir um médico da terceirizada de uma unidade de saúde, chove de abaixo-assinado. Por quê? Porque já um ano você já cria vínculo com o médico, né? Tanto médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Hoje, nós temos uma cobertura de 83% da estratégia de família no município. Então, para nós trabalharmos com o mundo ideal, seria 100% de cobertura de estratégia. Médico, enfermeiro, técnico, agente de saúde, né? Então, nós precisaríamos aí pelo menos, de 10 a 15 equipes para ter 100%. A mais. A mais do que a gente já tem. Isso com os números que temos hoje, né? Exato. Hoje nós temos 62%,
né, de cobertura, 62 equipes e 83% de cobertura. Nossa, é muito assunto. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais de como está a saúde aqui no nosso município. É só um momento, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o secretário municipal de saúde de Itajaí, o Emerson Roberto Duarte. Secretário, a gente finalizou o primeiro bloco falando assim do crescimento populacional e do crescimento das demandas em geral do município. Questão de vacinação, o senhor até falou nessa busca ativa que tem por algumas mulheres com estratégia de saúde de família, quem está precisando de atendimento. Exato. Com relação à vacinação, porque infelizmente, né, nos últimos anos, principalmente, o Brasil teve uma queda na adesão à vacinação. E, contrariando ao que eu conheci quando era criança e que eu fiz com os meus filhos, por exemplo, que era vacinar, manter a carteirinha sempre em dia, exato. Hoje em dia está muito difícil, às vezes está abaixo, inclusive, doenças que estavam consideradas erradicadas, né? Exato. Que é sarampo, tuberculose, até a pólio. Exato. Tem gente não levando a criança para tomar a gotinha. Exato, exato. Está sendo feita busca ativa para resgatar essas crianças? Exatamente. Olha só, houve uma politização muito grande quando se fala em vacina. Nós tivemos aí, as pessoas viraram todos epidemiologistas, sanitaristas, né? E negacionistas. Isso prejudicou bastante porque, assim, pelo fato dos pais não quererem vacinar para a Covid e tinham medo de levar os filhos e serem obrigados por uma questão, de repente, até legal, não buscaram vacinas. E aí a nossa equipe teve que fazer o quê? Nós temos que entender assim, eu já fui gerente de uma unidade de saúde, nós temos uma meta populacional para atender. Sim, era isso que eu até ia lhe perguntar. Como é que está Itajaí dentro das metas Exato. De vacinação, Exato. Principalmente dessas vacinas da primeira infância? Exato. Aí pensa só, nós temos uma meta populacional e a gente tem que atingir pelo menos aí 75%, 85% dessas metas. Nós tivemos um ponto positivo porque a escola, principalmente da rede municipal, exige que o caderno vacinal esteja em dia. Isso é uma coisa importante. Fomos motivos de crítica, tanto nós quanto a Secretaria de Educação, mas eu acredito assim, nós temos uma cota de responsabilidade em garantir que as nossas crianças tenham uma vida saudável. Nós tivemos um momento que nós estávamos com 25% de cobertura vacinal. As nossas equipes tiveram que pegar a caixinha de vacina e ir nas casas. Da Tríplice, da BCG? Todas, para que pudesse garantir a imunização das nossas crianças. Então, assim, isso preocupou demais. Lógico, nós tivemos um crescente muito grande com a convocação para as matrículas, né? Até inclusive o município que construía um aplicativo, entrava com o CPF da criança, né, e a senha, já gerava o relatório vacinal e ali estavam vacinas pendentes por conta da idade, como é a HPV, beleza, ainda não está na idade. Mas outras vacinas do caderno vacinal que já tivesse perdido o prazo, não renovava a matrícula se não fosse até a unidade de saúde e colocar o caderno vacinal em dia. Lógico, é aquilo que nós falávamos, nós temos uma população gigantesca, não dá para todos entrarem pela mesma porta no mesmo momento. Nós tivemos uma dificuldade, hoje nós temos 94 vacinadores no município
E aí nós temos vacinadores em licença-prêmio, outras em férias, mas a gente sempre diz assim, a unidade de saúde, ela é uma referência por uma questão de georreferenciamento. Mas se a unidade de saúde tiver com a sala de vacina aberta, você pode procurar a unidade mais próxima. Por exemplo, se foi no Votorantim, a sala de vacina está fechada no Votorantim, pode ir no Costa Cavalcante? Está fechada no Costa Cavalcante, pode ir no Cordeiros. Ninguém vai ser impedido de tomar a sua vacina porque lá porque está fora da região que mora. Exatamente. O georreferenciamento é para que a gente tenha esse vínculo do paciente, mas o SUS ele é universal. Lógico, a orientação do servidor nós vamos fazer hoje, mas a sua unidade de referência é a unidade do seu bairro. Então, assim, nós sentimos sim, né, um crescimento muito grande nas buscas depois dessa situação das matrículas. Né? Nós não estamos ainda com o cumprimento das metas 100%. Acho que a gente coloca nas mídias sociais, a gente avisa nas nossas próprias unidades de saúde, quando as crianças passam em consultas de rotinas, na hora de fazer a triagem, a técnica de enfermagem, o enfermeiro, olha, essa vacininha aqui está atrasada, pai, vamos aproveitar a fazer, mãezinha, vamos, né? Então, já coloca à disposição. E às vezes acaba sendo assim. Primeiro passo é a orientação, segundo passo é busca ativa para que nós consigamos atingir as metas. E falando em busca ativa, tá? Agora vamos dos mais grandinhos, até dos mais grandinhos, né? As vacinas contra a Covid, agora foi aberta a vacinação bivalente, se eu não me engano, Exatamente. Que a Covid é a variante Ômicron, né? Exatamente. Como é que está a busca? As pessoas estão indo se vacinar? Como é que está Itajaí também na questão dos reforços? Tem muita gente faltando aos reforços, não indo, então, foi tomar a primeira, não foi tomar a segunda. Isso, é muito sazonal, né? Nós tivemos a primeira dose, foi assim, teve uma busca sensacional, e aí começaram os efeitos colaterais, né? Uns dizendo problemas vasculares, outros miocardite, aí as pessoas já começaram com os índices preferenciais. Não, eu só tomo se for AstraZeneca, eu só tomo se for Pfizer, eu só tomo se for Janssen. A gente dizia assim, sommelier de vacina, né? Eu quero essa, porque essa é da safra melhor. Exato. Eu tomei as duas primeiras, eu tomei Coronavac. Aí as pessoas falaram, nossa, você é secretário de saúde, eu tomei a vacina que estava disponível para a população. Depois, eu tomei a AstraZeneca, a terceira dose, a quarta dose foi Pfizer. Né? Então, agora nós vamos ter a bivalente, que nós ainda não recebemos, foi anunciado pelo Ministério da Saúde. Ainda não recebeu a bivalente. O município de Itajaí ainda não recebeu. Eu já queria tomar. Eu também já estou na fila. Tão logo a gente receba, vamos seguir as idades prioritárias, como foi, né, nas outras doses, mas quando ela chegar, ela vai vir numa velocidade grande. Né? Então, assim, logo já vai chegar nas nossas... Tem alguma estimativa? Nós estamos esperando a qualquer momento, a gente já recebeu o anúncio, tanto do Ministério da Saúde quanto da Vigilância Epidemiológica do Estado. Então, pode ser que eu esteja falando para ti e a nossa equipe esteja recebendo a ligação que chegou na regional, a gente busca, e aí todas as nossas unidades de saúde já estão organizadas, né, pela questão das conservadoras, para receber e fazer, sim, a aplicação. A gente já começa a oferecer os grupos prioritários e depois para a nossa população em geral. Que no início é população acima de 60 anos, acima de 60 e imunodeprimidos, né? Imunodeprimidos, e aí vão descendo as faixas etárias. Nós sabemos que a gente já tem a vacina Baby, nós temos a vacina para os adolescentes que estão disponível, a procura é baixíssima, né, estando disponível nas nossas unidades de saúde, né, as outras faixas etárias é bastante sazonal. Né, nós temos, assim, pessoas que têm 100% do caderninho ok, nós temos alguns que buscaram a segunda, outros buscaram a terceira, nós temos já indo para a quinta, que seria a quinta, né, mas é o reforço, e tem gente ainda procurando a segunda. Mas está sendo atendido, né, tem disponível nas unidades, né, e estamos aí à disposição. Falando assim, agora um pouco de Ministério da Saúde, o senhor falou que estão sendo encaminhadas agora, né, as doses da bivalente para a Covid.
E outros sistemas que já foram, outros programas, me desculpe, outros programas que já foram anunciados pelo Ministério da Saúde, que serão retomados ou tomados agora a partir nos próximos meses. O senhor está se falando em um mutirão de cirurgias, né, eletivas que ficaram represadas durante muito tempo, até em função da pandemia e tudo mais. Exato. Que os hospitais estavam, né, dando prioridade para os casos de Covid e tudo mais. Como é que está Itajaí? Itajaí também está dentro desse programa? Qual é a nossa principal deficiência aqui em questão de cirurgias eletivas? Exato. Olha só, a nossa maior dificuldade, primeiro porque o nosso hospital ele é uma referência para alta complexidade e média complexidade. O Marieta. O Marieta. E ele foi uma referência para a Covid. Então, as nossas cirurgias que nós tínhamos represadas, das mais variadas, nós acabamos tendo essa dificuldade. Mas, no entanto, por quê? Porque ficou sendo uma referência para a Covid macro-regional e recebia pacientes de outros municípios e acabou pela situação também de alocação, mas também pelo quadro de contaminação, suspendendo as cirurgias. Nós tivemos uma retomada muito grande agora das cirurgias oncológicas, né? Nós estávamos aí meio que estagnado com os nossos mapas, nós temos, de 1º de janeiro até hoje, nós temos mais de 200 cirurgias oncológicas efetuadas. A ideia é que nós temos uma fila de 500 cirurgias, até o final de março essa fila esteja zerada. É lógico que nós temos os novos pacientes, aí vão me dizer assim, mas nós não temos 800 pessoas, nós temos pacientes que estão na cirurgia, na fila de cirurgia oncológica, mas que estão fazendo quimioterapia, ele não está pronto para cirurgia, está fazendo radioterapia, não está pronto para cirurgia. Então assim, hoje pronto para cirurgia nós teríamos 500 pacientes, nós já ultrapassamos 270, até o final do mês de março, essas 500 pessoas vão estar zeradas, todas operadas. O senhor imagina que todo mundo imagina, né, que a partir agora da abertura de uma nova ala dentro do Hospital Marieta, que vai ocorrer né, esperamos no dia 27. No dia 27, isso vai ter uma aceleração também, né? Exato, porque aí a gente vai pensar, nós temos um novo complexo que conta com mais leitos de UTI, com mais leitos de enfermaria, né? Com certeza vai ter que se repensar a questão de custeios, repasses, habilitações, porque aumentou espaço, automaticamente aumenta a absorção, né, dos pacientes. Então, acho que vai ter uma mudança sistemática. Nós vemos uma evolução gigantesca na oncologia. O Ministério da Saúde já anunciou aí um repasse pelo menos de 235 milhões para cirurgias eletivas para o estado de Santa Catarina. É lógico que nós, município de Itajaí, já estávamos fazendo mutirão com recurso próprio. No Marieta, no Hospital de Camboriú, no Hospital de Penha, nós fizemos mais de 700 cirurgias de pitirígio e catarata, com recursos, né, do município. Nós começamos um mutirão de cirurgia de hérnia, nós já estamos com um mutirão acontecendo de cirurgias ginecológicas, seja esterectomia, assoalho pélvico, no Marieta. Então, assim, independentemente do estado, o município, porque o paciente é nosso. Sim. As pessoas não sabem onde que mora o governador ou o presidente da república, até saiba fisicamente onde é o endereço, mas eles batem na nossa porta e a gente tem que dar essa resposta. Nós pensamos seriamente em abrir um credenciamento para todas as patologias, para todas as especialidades, porque, é lógico, nós vimos o anúncio do próprio governo do estado que eles querem zerar essa fila, só que existe uma diferença em querer e depender de recurso que vem de outros locais para efetuar. Uhum. Então, a ideia é que a gente zere. O senhor falou aí em cerca de 800, 500 cirurgias oncológicas. Exato. O senhor também me disse aqui, acho que foi no intervalo, que tem cardiovascular e ortopédica em grande número para ser feita. Tem alguma projeção para isso? Exato. Olha só, nós temos mais de 4.364 cirurgias represadas, das mais diferentes especialidades. Mas eu digo, por exemplo, só ortopedia.
tem mais de 1.200 cirurgias para ser feito. O pacote de cirurgias eletivas, lógico, o governador ele anuncia para o Estado e nós seguimos uma fila do Estado. Se nós fizermos um credenciamento, um mutirão, as nossas cirurgias, a gente não faz cirurgia para outros municípios, mas a gente segue a data cronológica dos pacientes que foram inseridos na fila do Estado. Então, assim, a ideia é que reflita fortemente nos nossos pacientes para que eles possam fazer essas cirurgias. E aí eu digo que mais do que a cirurgia são pacientes que estão na atenção básica esperando consulta para um especialista. Aí eles fazem a consulta para o especialista, eles ficam esperando a consulta para o cirurgião de alta complexidade. Então, veja só, às vezes a gente fala, né, quando o paciente reclama, mas ele tem razão. Porque ele passa pelo menos por 4 momentos, e depois do 4º momento que ele passou pelo cirurgião, ele tem o anestesista, ele tem os exames pré-operatórios, para aí ele entrar num mapa cirúrgico. Então a gente pensa assim, que pelo menos nesse primeiro semestre de 2023, e é um pensamento nosso, da nossa gestão municipal de saúde, nosso governo municipal, quando o prefeito Vonei Morassoni, e também do Estado, encerrar essas cirurgias. Então, o senhor está falando em primeiro semestre, o senhor está sendo, pode ser sincero, o senhor está sendo otimista, esperançoso ou realista? Eu estou sendo otimista, porque assim, ó, se nós pensássemos em um credenciamento, em fazer uma cirurgia com recurso próprio, você tem dinheiro, você faz. Se você não tem dinheiro, não faz. Então, assim, se nós, é lógico que não depende só do secretário Emerson, tem toda uma gestão, tem que ter orçamento, mas aí seria ser realista. Esperamos. Né? Dependendo de recursos, aí a gente vai efetuar com o Tabela SUS ou Tabela SUS mais prêmio, e aí são as gerações das IHs, como acontece normalmente. Tomara que se concretize. A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente segue falando mais sobre a saúde aqui em Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para esse que é o último bloco, mas que não esgota nenhum assunto, com o Emerson Roberto Duarte, secretário de Saúde. Secretário, a gente falou sobre muitas coisas, ainda temos milhões de coisas para falar, mas eu queria entrar em 2 assuntos que são espinhosos. Sim. Se eu não me engano, foi em junho do ano passado, houve acho que foi uma audiência pública aqui, alguma coisa assim. O senhor falou para mim em entrevista que até o final do ano seria feito o concurso público para todas as áreas. Exato. O concurso não saiu. Exato. Por quê? Então, olha só. Primeiro passo. A questão de orçamentos, idealizar o concurso, levantamento de vagas faltantes, está tudo pronto. Naquela época que eu falei com a senhora, já estava pronto. Acontece que nós estávamos para startar o concurso, de qualquer forma. Estatutário, os cargos já existentes, e concurso público na modalidade de contratação CLT para a estratégia da família. Nós tivemos uma reunião muito importante com o sindicato, e eles fizeram esse questionamento. Por que nós não fizemos o concurso todo estatutário? Para nós, a administração pública, eu digo para nós, para que precisamos do serviço, é indiferente. A gente precisa que nós tenhamos o servidor. Mas, lógico, pensando na própria estabilidade do servidor, que o servidor público, ele tem direito a triênio, licença-prêmio, ele tem uma carreira. Sim, mas pensando na continuidade do serviço, não seria mais fácil fazer, talvez, já emergencialmente,
um concurso para contratação por seleção, para a contratação CLT? O que aconteceu? Eu particularmente penso que a gente deveria startar como está, mas a gente sabe que eternamente os nossos servidores que são CLT, eles brigavam porque eles não têm um plano de carreira. Então eles entram, eles ganham um salário, uma gratificação, mas eles passam 5 anos, não têm direito a licença-prêmio. Eles têm um problema de saúde, eles vão para o INSS e o salário deles fica com 40% do que eles ganham. Pensando na vida do servidor, que reflete intrinsecamente no serviço, seria melhor que fosse todos estatutários, né? Então, assim, se tem essa definição, digamos assim, que teria que ser estatutário, até por ser algo que não... A pessoa tem que entrar no serviço público e continuar, ela tem que saber que o médico está ali para atendê-la, o médico, enfermeira, enfim. Por que faltou dinheiro, não houve previsão orçamentária, o que houve? Houve um primeiro momento que foi a reunião, primeiro, o levantamento dos cargos que a gente precisaria daí como estatutário, porque o nosso cálculo era o seguinte, médico 15 horas, o valor é 1, e aí tem reflexos trabalhistas. Na modalidade CLT era o que a gente já tinha. Nós não temos o cargo 40 horas. Teria que criar. Então, o que foi pedido pela Procuradoria e é o levantamento que está sendo feito? Primeiro, a quantidade de cargos que nós precisamos tem que ser criado por lei na Câmara de Vereadores, tem que ter o impacto orçamentário. Uma outra situação, aí é o levantamento de teto, porque nós temos um número X de cargos de médicos, não existe médico de 40 horas, nós vamos ter que criar. Não existe enfermeiro 40 horas, nós vamos ter que criar. Não existe técnico 40 horas, são 30 horas, nós temos que criar. E assim do dentista e o auxiliar de saúde bucal. Então, tem um reflexo orçamentário. A gente está fazendo esse levantamento para passar para a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. A gente senta para fazer essa apresentação novamente para o sindicato. Se realmente não tiver viabilidade orçamentária, custa o que custar, nós vamos soltar o concurso na modalidade que nós tínhamos antes. Médico, enfermeiro e técnico da estratégia CLT e os outros estatutários. Lógico, mas e no futuro? Essas pessoas ou vão ter que fazer novo concurso para entrar, o estatutário, eles ficam na modalidade de emprego público até se aposentarem. Quanto à nossa equipe entende que nós precisamos. Não tem para onde correr eles. Sim. Nós precisamos. Só é uma questão burocrática. Então, assim, nós já cobramos... Há alguma sinalização, desculpa, secretário, lhe interromper. Há alguma sinalização da Secretaria de Administração, da Secretaria de Planejamento, para que não seja feito esse concurso para continuar uma espécie de terceirização? Não. Eu sempre digo assim, a nossa administração, eu falo por mim, Emerson Roberto Duarte, né? E eu acho que tem essa liberdade por falar pelo nosso prefeito. Jamais passou pela nossa cabeça em terceirizar serviço de atividade fim. Pode falar que é mais econômico, pode falar que é isso, que é aquilo, não. Nós precisamos ter servidores. A situação que nós estávamos fez com que nós fizéssemos essas contratações em tese emergencial. Aí a senhora vai me dizer assim, tá, mas é emergencial? Tá desde nós estamos 2014. em 2023, entende? Mas essa contratação desses servidores terceirizados começou praticamente aí no meio da pandemia, né? Até hoje, infelizmente, Elis, se a nossa vontade, o prefeito... Você não tem como interromper o serviço, Exato. Né? Eu não tenho como me dar o luxo de dizer eu não quero mais terceirizado e quem vai atender a nossa população? Então, a gente precisa minimamente oferecer o serviço. Mas que nós vamos fazer esse concurso, eu pedi para que a nossa equipe termine de fazer esse levantamento, pelo menos até o final de março, para que a gente tenha esse impacto financeiro e a gente apresente. Mas aí eu te digo, se a gestão entender que pelo impacto orçamentário não vai ter como fazer, nós vamos fazer o contrato na modalidade que nós tínhamos antes, o concurso. Um concurso para como CLT. Modalidade de contratação CLT. Tá, e esse é apenas um dos pontos que eu imaginei, eu analisei aqui algumas
alguns relatórios do Conselho Municipal de Saúde, Exato. o Comusa, que já vem há algum tempo, se eu não me engano, acho que há 6 anos, que eles estão reiteradamente reprovando ou dando uma desaprovação às contas da Secretaria. Exato. Um dos pontos é esse da questão das contratações. O outro ponto é a não entrega, ou pelo menos é o que é alegado, de documentação e do relatório anual de gestão, o RAG. Exato. Pelo menos as contas de 2021, que foram analisadas em 2022, não havia o RAG, o relatório anual de gestão. Exato. Por que isso tem acontecido, secretário? Então, olha só, para quem é músico vai entender o que eu falo. Para você tocar violão, não basta ter um violão. Você tem que saber afinar o violão. Então, assim, ó, nós estamos, a nossa gestão, ela está num constante trocar o pneu do carro andando. Nós tivemos, que eu tenho lembrança, foram 5 pessoas que faziam, tanto o quadrimestral quanto o RAG. Os relatórios. Os relatórios. O senhor está com problema de pessoal para fazer esses relatórios? Um servidor que faz uma colcha de retalho. Porque ele não cria dados. Ele pega dados dos diretores, ele organiza de acordo com o Plano Municipal de Saúde, para saber quais são as metas que foram cumpridas, não foram cumpridas, e a gente teve essa dificuldade. Não estou dizendo que as pessoas que estavam ali não eram pessoas boas. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma servidora que se chama Maria Paulina, que é a que cuida desses instrumentos, que está alinhada que eu digo, não é amiguinho, que está alinhado com o pensamento do Conselho Municipal de Saúde. Eu sempre digo, nós não estamos em lados opostos, nós estamos em funções diferentes. E eu acho que o trabalho do Conselho Municipal de Saúde é muito importante e deveria ser visto até com mais carinho, porque são eles que protegem o secretário de saúde de responder um processo ou ir para a cadeia, porque eles são exigentes. E é uma equipe boa, que dá o sangue. Nós tivemos dificuldades eternas deles mandarem documento para os diretores e não obterem respostas. Então, assim, ó, hoje nós temos essa liberdade, eu falo inclusive com o secretário executivo do Comusa, manda a CI, se não tem resposta, me cobra de mim, que eu vou cobrar da nossa equipe. Então, por exemplo, o nosso RAG, ele está para ser entregue até o final de março. Que é o do... O atual agora. O do relativa às contas de 2022. Exato. Mas, em contrapartida, nós temos a apresentação do nosso quadrimestral, que vai ser no dia 27. Com a apresentação do quadrimestral, nós temos condições de terminar o RAG. Vai ser entregue no prazo. Vai ser entregue no prazo. Só que quando a gente fala de... Então, podemos esperar que, pelo menos para esse ano, não haja uma desaprovação por esse quesito. Exato, se Deus quiser. Claro que uma vez nós até conversamos com o Conselho Municipal de Saúde. Veja só, há mais de 10 anos, nós temos todas as contas da Secretaria Municipal de Saúde aprovado pelo Tribunal de Contas, sem ressalva. Sem ressalva. Uma vez a gente até fez um questionamento para o Conselho Municipal de Saúde, lógico que eles seguem um modelo do Conselho Nacional de Saúde, que eles têm só a opção de aprovar ou reprovar. Mas se o Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas, que tem pessoas especialistas, que fazem análise das contas dos municípios, aprovam com ressalva e dão prazos para que isso seja corrigido, e o nosso Conselho Municipal não tem essa opção. Então, se você tiver um item que você não atendeu, mas que poderia ser consertado, você tem a conta reprovada. Mas, assim, vou lhe colocar numa saia justa. Claro, imagina. Secretário, acho que, se eu não me engano, são 3 ou 4 anos que o problema se repete. É o mesmo problema. Não teria como corrigir de um ano para o outro? Certeza. E assim, ó, mas é que é por isso que eu digo, porque a avaliação, eu não estou criticando de forma alguma. Eu já fui conselheiro, né, em Conselho Municipal de Saúde em outras cidades. E, inclusive, me senti desprestigiado quando eu não recebia uma resposta. Só que, veja bem, se tem uma aprovação com ressalva, ele te dá a opção de você consertar. Inclusive os relatórios que foram aprovados com ressalva. Com a aprovação ou reprovação, você consertou ou não consertou, não vai ser feita nova avaliação. Não tem direito de recurso.
Secretário, eu acho que talvez eu não tenha me expressado direito. Assim, por exemplo, vocês receberam a desaprovação, digamos assim, do Conselho, digamos assim, referente ao ano de 2021. Em 2022, não poderia ter se pegado aquilo para não cair, talvez, no mesmo erro? É isso que eu estou... Perfeito, a tua pergunta é perfeita. Nós fomos substituindo pessoas que, em tese, não atenderam às expectativas. Então, houve pelo menos esse esforço. 5 mudanças. 5 mudanças. Então, assim, não que eu esteja jogando uma responsabilidade gigantesca para cima da Maria Paulina. Coitada, quase nem faz nada, querida, né? Cara... Eu a entrevistei aqui uma vez sobre o movimento negro, que ela tem uma forte atuação. Exato. Então, assim, ela está debruçada em cima da construção do RAG, em cima da construção do quadrimestral. A gente sente que ela puxa a nossa orelha, olha, está faltando isso. A nossa ideia, né, seguindo e olhando para o nosso passado, é que nós tenhamos sim aprovação, né? Ou que pelo menos nós tivéssemos uma mudança, de repente, na avaliação, que pudesse ser aprovado com ressalva e desse um período para que nós pudéssemos adaptar. De forma alguma eu estou querendo criticar, eu sempre digo assim, o ideal fosse quem é que quer ter as contas reprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde? Ninguém quer. Então, assim, nós estamos focando para que a gente faça. Agora, a gente tem que ver se é um modelo, se é a forma de apresentação que não está legal, e nós estamos disponíveis para fazer sim, né, de forma que a gente atenda, né, as exigências legais do Conselho Municipal de Saúde e que a gente possa ter, então, enfim, a nossa aprovação das contas pelo Conselho Municipal de Saúde. Vamos terminar em alta, então. Se Deus quiser. Rapidamente, tem alguma perspectiva de melhorias na estrutura física e de serviços agora para até os primeiros 6 meses? Exato. Então, assim, a gente assiste os programas da Câmara de Vereadores e não tem como não assistir, né? Então, a gente vê, assim, as críticas que nós não construímos unidade de saúde, que nós estamos abrindo a unidade de saúde em casas alugadas. Então, assim, hoje nós temos pelo menos, e aí eu estou falando também de acordo com o Plano Municipal de Saúde, né, que é a reforma e ampliação da unidade de saúde do Fazenda 1. Nós temos que urgentemente construir uma unidade de saúde para os Pinheiros. Nós entregamos a 2... Já está no orçamento? Já está previsto, e se não tiver previsto na integralidade para fazer o que tem que ser feito, nós vamos remandar tanto para o Conselho Municipal de Saúde para que entre no plano e também a gente pedir a ampliação do orçamento. Mas nós temos a previsão de nós revitalizarmos as nossas unidades de saúde. Quando as nossas unidades de saúde foram construídas, não tinha uma previsão de ter 34 ar-condicionados em uma unidade de saúde. Nós temos unidade de saúde tendo sobrecarga elétrica. Nós estamos com pelo menos 6 unidades de saúde já com os projetos elétricos. Nós temos os projetos do bombeiro, da vigilância sanitária. Nós tivemos uma pequena mudança nesse momento na nossa diretoria de manutenção para fazer um pente fino nas nossas unidades de saúde, porque também nós temos que pensar que o nosso servidor tem que ter um local adequado para atender bem a nossa comunidade e o servidor também tem que se sentir bem. Então, existe uma preocupação gigantesca. Nós sabemos que... Mas já tem alguma coisa que vai sair, digamos assim, para a gente ser bem rápido, porque claro, o nosso tempo já foi. Claro, perfeito. Alguma coisa que já vai sair, já vai ser começada, alguma obra que vai ser começada por agora? Nós estamos com as revitalizações. Nós praticamente terminamos Jardim Esperança, nós estamos finalizando o São Francisco de Assis, nós estamos finalizando a segunda etapa do São João II, que são 9 consultórios na parte de cima. Nós estamos finalizando a adaptação do CAPS 3 para fazer o credenciamento para o CAPS 3. Nós estamos com a licitação em fase de término para lançar o edital para o CAPS AD3, e aí tem as outras unidades que a gente vai fazer que são situações menores, mas já estão em finalização.
Secretário, olha, meu Deus, estourei muito hoje. E não perdão. vencemos nada. E não vencemos nada. Mas eu estou à disposição. Muito obrigada, viu? Outra oportunidade, eu estou à disposição para que a gente possa, né, informar a nossa comunidade e outros projetos que estão ainda no forno, que já vão sair. E eu venho com o maior prazer para prestar esclarecimento, essa prestação de conta para a nossa comunidade. Saúde é assunto inesgotável. Obrigada, secretário. Eu agradeço, obrigadão. Obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro, também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva ali no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta e faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.